Instituto Professor Calazans. Hoje o nosso bate-papo aqui é segurança pública e segurança privada. Tá um X aqui, mas na realidade não é versus, não é contra, não. E já vou apresentar os nossos convidados, que são pessoas, mais do que pessoas, são profissionais da área, e a gente vai conversar aqui vários assuntos. Dentre eles tem um assunto muito interessante, que foi um aparente sequestro, o sumiço de uma pessoa, um adolescente, e nós, com uma perícia do nosso convidado, uma dica que ele deu, nós desvendamos todo o mistério e em poucas horas, a pessoa que estava sumida há uma semana, nós, em poucas horas, recuperamos, né? Nós entramos no circuito com essa dica. À tarde, 7 horas da noite, nós estávamos com essa pessoa na mão e essa dica foi dada por esse profissional e nós vamos desvendar, contar aqui de uma forma, não vamos detalhar tudo que nem podemos, as táticas, os segredos, os mistérios, mas como foi que nós conseguimos localizar uma adolescente que estava mais ou menos uma semana sumida e seus pais ali não sabiam qual era o destino, o paradeiro e por que se a pessoa estava sumida, se ela foi por meios próprios ou se ela tinha sido sequestrada. E a gente vai contar já essa história. Dentre outras histórias, o nosso convidado ele vai apresentar aqui um treinamento e vai mostrar aqui alguns vídeos, fazer um comentário sobre a aula. Achei muito interessante que o que nós vamos abordar aqui sai da aula teórica e passa para a aula prática. E ele tem experiência para isto, tá? Então, o nosso bate-papo será sequestro, cursos e, não necessariamente nessa ordem, vamos ver as experiências dos dois profissionais convidados. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Então vamos lá, na apresentação do nosso colega, já esteve conosco, foi uma vez só? Vamos lá então, Tenente Castro. Tudo bom, Tenente? Tenente Professor, Castro. bom dia, tudo bem? Novamente é um prazer, tá? Pela segunda vez aí, pela primeira vez o nosso bate-papo foi excelente, né? E estou aqui novamente para nós conversarmos sobre o assunto atinente à segurança privada e atinente à segurança pública também. Né? Dicas interessantes, hein? Nós já fizemos uma pauta aqui, vai ser muito interessante. Legal. Eu costumo falar, eu trabalho com duas áreas, né? Na segurança e também na área da aviação. Na área da aeronáutica. E quando eu vejo um profissional concluir a carreira, porque está difícil hoje o camarada sobreviver, né? Olha, tá complicado. O camarada que passa, ele foi tenente, foi policial em São Paulo, quantos anos? Eu estive na Força Pública de Segurança, né? Polícia Militar do Estado de São Paulo, no qual muito me orgulho, por 30 anos. Comecei na graduação de soldado, fui na ativa até a graduação de subtenente e para a reserva eu fui como segundo tenente. E agora eu ingressei na área da segurança privada, porém eu também ministro algumas palestras também voltado à segurança pública e segurança privada também. Tá. E tem muitas experiências. O que eu falo, vou repetir que eu acho interessante. Você passar 30 anos como policial militar em São Paulo e sobreviver, eu acho uma honra, né? Uma honra, é nobreza isso. E estamos aqui com Thiago. Vigilante Tiago, né, Vigilante? Bom dia, então, professor. Ele é vigilante, trabalha, fez estudo, então Isso. vai dar seus pitacos aí. Como aqui o Isso. que a gente é interessante o nosso ponto de vista, que a gente vai falar sobre segurança privada, vai falar sobre lei, algumas coisas bem interessantes, como se tornar um vigilante. E o Tiago vai mostrar a sua experiência como profissional da área. Tá bom? Com certeza, ótimo profissional, viu? Então vamos começar com um assunto muito interessante. O que aconteceu? Aqui em São Paulo, na capital, uma pessoa, uma adolescente, 14 anos, sumiu. E ficou ali uma semana praticamente sumida. E eu fiquei sabendo, mas fiquei à distância. E eu conheci a família, eu fiquei sabendo, mas a família não fez contato comigo, não tinha como, né, razão nenhuma de fazer. Mas aí
depois do sofrimento, imagina só, uma garota de 14 anos sumida. Isso é complicado, não é? Complicadíssimo. Depois ele vai dar uns conselhos aqui interessantes. E aí, como é que a mãe fica numa situação dessa, o pai fica numa situação dessa, a família, né? E os amigos. E eu falei, eu quero entrar nessa conversa aí. Aí o pai estava procurando, eu chamei o pai. Pai, vem aqui, eu quero conversar com... Ele foi lá em casa tomar um café. Vem aqui, vamos conversar sobre isso aí. E nesse momento ele foi lá tomar, eu falei, o que é que está acontecendo? No tete a tete. O que é que está acontecendo aí, pai? Aí ele explicou, eu falei, puxa vida. Aí eu fiz o contato, daqui de São Paulo, liguei para o Tenente Castro. Tenente Castro, dá uma dica aí, Tenente Castro. Aí eu expliquei para ele mais ou menos o que aconteceu. E o tenente deu uma dica, que nós não vamos falar essa dica aqui, tudo dentro da total legalidade. Mas o tenente deu uma dica, e isso era talvez 14 horas, 14 horas só pode ser 2 horas da tarde, né? Sim. Aí eu fiz valer, falei, pai, vem aqui, eu quero tomar essa atitude que eu tive um conselho de um grande colega, e o pai hesitou. Não precisa disso não. Eu falei, olha, o camarada tem 30 anos de aviação, de segurança pública, ele entende. Não, o pai hesitou. Aí eu insisti, falei, então tudo bem, você não quer, não quer. Aí eu dei uma pressão, não, então vamos fazer isso. Era 14 horas, eu fiz o que o senhor comandou, às 19 horas a pessoa estava na mão. Já estava todo no seio familiar. Né? E aí eu queria agradecer também, eu não lembro do comandante, do 18 aí. O senhor Tenente Coronel Cabral, excelentíssimo comandante do 18º Batalhão. O Tenente Coronel Cabral, ele entrou de cabeça como se fosse a filha dele. Certeza. Eu esqueci, tem um nome do capitão também que ajudou, infelizmente eu esqueci o nome do capitão. Esses dois homens, né? Por isso que eu falo do apreço que eu tenho pela Polícia Militar. Eles tiveram um comportamento, uma atitude, uma inserção. A presença deles ali no bairro, no suposto local, também desbaratou. Isso, ajudou exatamente. E muito para desbaratar. Né? Então, 14 horas, depois de uma semana, 14 horas, nós entramos no circuito, 19 horas, a tudo pessoa estava na mão com toda a integridade. Teve uns negócios bem interessantes aí. E qual o conselho que o senhor dá, o Tenente Castro, para essas garotas, até mesmo esses garotos que vivem em situação de festa e se envolvem com determinadas pessoas? No caso, essa pessoa saiu de casa... nem vou falar, né? Eu estou falando aqui suposto sequestro. Se é sequestro ou não, isso vai ficar para depois, uma outra oportunidade. Mas então nós estávamos encarando como sequestro, um sumiço. Né? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas, essas garotas que ou garotos também, né? Que se iludem com esse momento? E qual é o perigo que essas pessoas correm? Legal. Professor, só antes de eu passar essas dicas, só comentar rapidinho, sendo um pouco pontual, lógico, sem aprofundar muito. Mas, novamente, né, enfatizar aí os meus agradecimentos aí ao comandante do 18º, meu nobre senhor Tenente Coronel Cabral, né, que teve à frente de tudo, né? Nós, policiais militares, nós somos uma família, tá? Somos uma família. Então, mesmo que você esteja na ativa ou você seja um veterano, você continua ali na família. E como graças ao bom Deus, por onde eu passei, porque eu praticamente, todo esse tempo de 30 anos aí, vou chutar bem alto, assim, bem baixo, 28 anos só de serviço operacional, tá? Então, eu criei uma carteira de amizade, de companheiros aí, um relacionamento profissional muito grande, tá? Então, quando o senhor me passou essas informações, essa crise, né, que estava ocorrendo, era uma crise, eu busquei as informações, diante das suas informações, do norte que o senhor me deu, eu procurei os profissionais que poderiam me ajudar. Foi onde entrou todos esses profissionais aí da área aí do 18º Batalhão. E aí nós conseguimos... O senhor usou a expressão família,
E ele comprou a causa como se fosse a filha dele. Então, Exatamente. isso eu tenho que agradecer ao senhor, primeiramente, né? Que o senhor Sim. também acompanhou, ficou o dia todo. Sim. Eu em São Paulo, o senhor monitorando. Como que está a Calazans, está aí? Aqui houve, né, a presença da polícia. Sim. Ali foi fenomenal. Quando ela chegou ali, né, o que está acontecendo aqui? E a inserção foi assim, foi um batalhão que chegou Sim, lá. os profissionais... Então, eu vejo isso. Eu não conhecia a pessoa direito, uma informação. Eu tenho pouco relacionamento com o senhor, a gente não tem um ano de amizade. Sim. Esse tenente-coronel Cabral, nunca vi na vida, mas ele pegou a causa como se fosse dele, não minha, uma que não era minha, né? Então era da sociedade. Então isso que eu achei muito interessante. Os profissionais que estavam envoltos no teatro de operação, a todo momento eles estavam me mandando informações, né? E aquilo que eu julgava que poderia passar para acalmar tanto o senhor como o pai, porque eu também, em determinado momento, o pai passou a conversar comigo também. Sim, você pegou algumas informações. Isso. É interessante, tenente, que o pai, ele estava, mais o senhor e o coronel, nós estávamos com aspecto operacional de polícia. O pai estava batido. Sim. E o pai estava hesitando de colocar a polícia no caso. Sim. Demorando. Infelizmente. E qual conselho o senhor dá? Então, aí, nesse caso aí, diante de tudo que ocorreu, graças a Deus, a menina voltou sã e salva para o seio familiar, porém, acredito que o emocional dela é bem abalado, né? O que ocorre, professor? Hoje em dia, a juventude, tá? Com a chegada aí das redes sociais, né? Infelizmente, é uma porta aberta, né? Uma informação muito grande. Hoje nós temos a juventude envolto, né? A um comportamento muito aberto que acaba afastando eles do seio familiar, daquele contato próximo do pai e da mãe, tá? Infelizmente, os pais não têm o costume, eu estou falando de menor de idade, tá? Menor de idade, né? Que vai até os 17 anos, 11 meses, 29 dias, né? Vamos colocar assim. E 23 horas e 59 minutos. Isso. Não tem o costume de monitorar as redes sociais do menor. Pessoal, tomem cuidado com isso. Se faz necessário pai, se faz necessário mãe, você monitorar, conversar com seu filho e com sua filha, tá? Buscar informação, saber quem que é o grupo de amizade que ela frequenta. Tem. Isso, que ela frequenta, o círculo de amizade, quais são os grupos sociais que ela frequenta. Será que os grupos sociais que ela frequenta é saudável para ela? Eu não vejo saudável uma menina de 13, 14 anos, uma amizade, um vínculo de amizade com um homem de 30 anos, 40 anos. Não vejo, me perdoe, mas eu não vejo, tá? Tudo bem? Essas pessoas muitas vezes são abusadores. Tá? Então, é fácil, esse tipo de pessoa tem essa habilidade criminosa de manipular emocionalmente uma jovem, seja ela, no caso uma jovem, às vezes, adolescente, e ela consegue, por questão de ficar apaixonada, uma carência emocional. Então, isso é muito perigoso. Então, a dica que eu dou é que os pais acompanhem o dia a dia dos seus filhos. Tá? Para evitar, sabe quem são os amigos, ciclo de amizade, que nem no caso, quando uma jovem some, vamos colocar assim, né, procurar informações através de quem? Do ciclo de amizade dela, de uma amiga, tá? Que nem nesse caso pontual, foi através do círculo de amizade dela que nós conseguimos obter... Foi um fio da meada ali. Informações e chegar até ela. Depois descobrimos que era um abusador de 30 e poucos anos. Pelo amor de Deus, é complicado isso aí, não tem lógica. Entendeu? E interessante que, dentro de toda a legalidade, foi monitorado o celular, mas estava com dificuldade, porque o celular dela deixava desligado. Sim. Aí não consegue monitorar, rastrear, desculpa. Mas, dentro de toda a legalidade também, houve um dispositivo que conseguiu rastrear mesmo com o celular desligado. Por causa da Herb, né? Aí a pessoa falou assim, a pessoa que rastreou, Calazans, isso às 14, 15 horas da tarde. Sim. Tira essa pessoa de lá urgente. Ela está num lugar perigoso. Isso, infelizmente estava num local de grande frequência de usuário de droga, né? E de desova de corpos. Só deixando bem claro que mesmo um aparelho eletrônico, no caso um celular, mesmo ele desligado,
tá? Pode ser rastreado pela ERB, tá? Que a gente chama de antena, tá bom? Deixando isso bem claro aí para os senhores aí que gostam de cometer crimes, achar que desligou o celular, tá tudo certo, né? Furtei, roubei, vou desligar e não, vai pegar sim, pode ficar tranquilo que nós vamos chegar em você, pode ficar tranquilo. E nesse caso aí foi primordial o trabalho da tecnologia, tá? Da segurança em geral, fez com que nós conseguimos obter um resultado. Deixando bem claro que, nesse caso, não foi sequestro, tá? Nós não estamos falando da palavra sequestro porque nós tratamos com sequestro, ou um possível sequestro, mas foi um sumiço, um desaparecimento. Sim. Tá? Mas essa pessoa, depois nós estudamos o caso com mais detalhe, estava numa situação perigosíssima. Ela foi por meios próprios, mas ela foi manipulada, induzida, seduzida. Jovens são manipulados emocionalmente, tá? Alguma carência, alguma coisa, e aí essas pessoas abusadoras se aproveitam e arrasta, né? E arrasta com convite, vai ter uma festa, vai ter uma baladinha, vai ter não sei o quê, e arrasta, e é onde as menores, infelizmente, são abusadas sexualmente, inclusive iludidas, tá? Com consentimento delas mesmas. E depois vem a consequência. E isso está muito presente. Até caso de morte, né? Infelizmente está presente nas redes sociais. Se você entrar agora numa página de uma rede social qualquer, não vou aqui tomar muito cuidado, né, em falar qual tipo de rede social, você vai ver lá, menor está desaparecida há tantos dias, se alguém souber, por gentileza, tal. Olha, ela realmente desaparecida ela está mesmo, mas toma cuidado que muitas vezes ela quer estar desaparecida. Deixa essa dica, tá bom? Viu, pai? Viu, mãe? Deixa essa dica aí. E monitorar, sim, entendeu? Os filhos, tomando cuidado. Hoje, por acaso, eu vi um meme aí, que numa entrevista, até num podcast, mas que uma adolescente num programa público perguntou: ô pai, por que você fica enchendo a minha paciência se o resultado da minha vida é tudo que o senhor me ensinou, a educação? Você está com dúvida na educação? Aí a pessoa respondeu: não estou com dúvida na educação. Eu estou com dúvida se você vai cumprir a educação que eu dei. Isso, exatamente. Então, não basta apenas educar. O pai tem que monitorar. E participar ativamente. Tem que e por acaso essa família participa ativamente, tá? Uma família nobre, tem que ver, viu, seu Carlos? É uma família nobre, não houve desleixo dos pais. Sim. Né? Mas a menina estava num sistema de meio rebeldia que pode pagar muito caro por isso. Semana passada eu vi um vídeo, circulou na rede, 2 meninas numa situação aparentemente normal, indo uma balada aí, não sei onde, na capital paulista aí, e as 2 morreram. Aí você olha assim, o vídeo, tudo dava a crer que eram 2 meninas e uns 2 rapazes. Envolvimento com droga, infelizmente. Mas tudo indicava, assim, que elas não estavam sendo forçadas, né? Aparentemente, tudo indicava. E aparentemente um ambiente muito amigável, muito amistoso. Mas poucas horas depois, as 2 estavam mortas. Tá? Envolvimento com droga. Não tem jeito. Tá? Envolvimento com entorpecente, tá? Não tem outro caminho, professor. Não tem. Vida curta. Vida curta, infelizmente, né? Fica aí. Você deve estar assistindo. Eu vou indicar que essa família assista a esse vídeo. E fica aí você, menina. Fica um conselho. Fica se iludindo, deixando de reconhecer as orientações, educação dos pais. O seu futuro, nesta batida, não vai ser nada bom. Que fique aí a dica. Aqui com 30 anos de segurança, de experiência. Mas aí eu estendo essa responsabilidade também para os pais, tá? Pai, mãe, orienta seus filhos, fica no pé. Não seja aquele papai que fala sempre o sim. Não, muito pelo contrário. Tá? Fala algumas vezes, fala não. Não e explica o porquê que tá falando não. Pai que é protetor, não é aquele pai bonzinho que aceita tudo não, hein? Toma cuidado, hein? Fica a dica. E nesse caso específico, os pais têm orientado e têm educado. E essa pessoa não tem dado vazão, vai pagar um preço muito caro por essa desobediência. Que fica aí a dica, menina, para que você não prossiga nessa caminhada, ainda que a sua cabecinha esteja inclinada para essas coisas, o teu final não será nada bom. Mesmo porque nós fizemos um monitoramento de onde ela estava. Se ela saiu viva de lá,
eu creio que Deus tem atuado nesse assunto aí. Amém.